Só se pode prometer o que se vai cumprir. Já ouviu o ditado que diz que promessa é dívida? Bom, às vezes prometemos tantas coisas e para tanta gente e até mesmo para nós mesmos que acabamos por falhar. E isso não é muito legal, porque a gente precisa ter uma meta, uma certa confiança, uma autoestima em nós mesmos. Então, a questão de cumprir promessas é um desafio diário que nós temos que fazer ou cumprir, realizar eles, né? Então, pois bem, às vezes fazemos promessas a uma criança e deixamos de cumprir, mas eles não esquecem, ficam ansiosos esperando receber a boa notícia. Às vezes fazemos planos e imprevistos acontecem e acabamos por falhar. Então, antes de prometer, dê uma checada nas possibilidades de não dar certo, caso seja grande a chance de pontos negativos. Seja sincero e diga que no momento as chances de acontecer aquilo que a criança quer são poucas. E tem uma cena que eu me lembro e foi uma tortura. Outras foram tão ruins que deu até amnésia. Mas enfim. Me lembro de uma vez que eu fui passar o final de semana na casa da minha tia e minha prima mais velha não queria lavar louça ou por algum motivo pediu pra mim lavar a louça. E eu, tá bom, fui, mas ela, antes de eu aceitar, ela me fez uma proposta. Ó, lava a louça pra mim que quando eu casar eu te dou um joguinho de panela de cozinha pra você brincar. Meu Deus, lavei a louça mais feliz que eu poderia estar naquele momento. E desejei tanto pra ela casar logo. Eu sabia que poderia demorar 1, 2 anos, mais, talvez até mais, mas é que demorou tempo demais. Eu cresci e ela não casou. Depois que eu cresci muito, 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 parei de crescer, ela casou, entendeu? Então, eu ficava esperando, porque foi uma promessa feita pra uma criança e eu, poxa vida, eu queria brincar. Mas enfim, né? Às vezes mentir para uma criança parece ser uma forma de consolo ao pedido, para que o pequeno às vezes fique quieto, né? Ou pare de te insistir por uma coisa num lugar público, talvez. Poxa, que desagradável, às vezes vemos cenas feias com isso, né? Mas tá aí uma coisa chamada confiança. Pois é, criança também é gente. E não vale tentar trollar eles na esperança que algum dia eles possam esquecer do que você prometeu, porque isso não cola. Então, lembra de quando você era criança, que te prometeram as coisas? E faça diferente. Não faça isso. Não trole ninguém. Não prometa só por prometer, entendeu? Dá uma checada nas possibilidades antes, sabe? Muitas e muitas vezes eu tive que falar para minha filha que naquele momento eu não poderia dar a ela o que ela estava pedindo, porque as possibilidades de eu cumprir com a minha palavra eram muito pequenas. Então ela teria que esperar mais um pouquinho. E sendo sinceros, verdadeiros com as nossas atitudes, a criança vai ter uma confiança na gente e vai saber lidar com a situação e esperar o momento certo, uma outra oportunidade para ter aquilo, né? Eu já prometi e não pude cumprir. Poxa vida, todos nós passamos por isso, né? Só que eu acho justo quando você promete uma coisa ou quando alguém promete uma coisa pra mim, a gente e às vezes passa o tempo, poxa, você vê que as coisas estão meio difíceis ali para aquele lado, então vem cá, me fala pra mim que não vai dar, não fica me enganando, no seu silêncio me mata. Porque quanto mais o tempo passa, maior a ansiedade, maior a vontade do dia chegar logo. E se esse dia chegar e a promessa não se cumprir, a gente fica totalmente arrasado. Então, sejamos honestos e vamos falar, porque a verdade é melhor do que a decepção, não é verdade? Então, com um jeitinho, a gente vai falando e tudo se encaixa e a criança vai aprender a lidar com isso. Promessa é dívida e a gente não esquece. A gente pode esquecer o que prometeu, mas quem foi prometido não esquece, né? Aí eu me pergunto, será que no momento exato em que a criança recebe um não da mãe, do pai, não está relacionado à falta de confiança que ela tem em suas palavras por você dizer depois eu cumpro? Ah, depois eu te dou. Ah, depois não sei o que lá. Porque o depois é uma grande chance pra gente não conseguir, sabe?
Porque, por exemplo, vi um brinquedo, depois eu compro. Depois pode ser que não tenha mais aquele brinquedo nas lojas. E aí fica difícil, porque você prometeu, sabe? Acredito que as pirracinhas pode ser uma oportunidade da criança querer ganhar na hora, porque ela sabe que se o tempo passar, a chance disso acontecer é zero. Em outras situações, o que eu uso muito com a minha filha é a técnica que minha mãe usava comigo quando eu era criança. Eu e os meus irmãos, ela sempre passava instruções antes de pôr o pé pra fora. Olha, isso pode, isso não pode. A gente tem esse limite e aqui pode, ali não pode fazer bagunça, em tal lugar não pode correr, ou aqui você pode se sentir à vontade, ali assim, aqui, né? E isso ajudava muito ela a lidar com as situações e nós saber também o nosso limite. E evitava as birrinhas, né? Apesar que minha mãe sempre foi muito compreensiva, sempre soube educar a gente, e isso foi demais. Mas é bom passar essas instruções porque é a lição que a gente leva pro resto da vida. E hoje eu faço com a minha filha. Eu tive uma experiência incrível há uns 3, 4 anos atrás, tempo de começo de aula, onde eu e a Ká fomos numa loja comprar os materiais escolares dela. E quando a gente chega lá, é cada coisa fofinha, guti-guti, que dá vontade de levar tudo, né? A gente, que é mãe, tem que segurar as emoções, porque às vezes, eu quero comprar pro meu filho que eu não tive. Sim, eu penso isso. Eu quero comprar tudo pra meu filho que eu não tive, que meu pai não deixava comprar nem um caderno personalizado. Tinha que ser tudo mais barato. Mas enfim, só que tem um limite, a vida tem um limite. A vida é assim. E aí, nós compramos as coisas, tudo, né? Eu falei, cara, a gente vai comprar isso, é o que precisa, não é? Então tá bom. Então nós vamos comprar isso. Dependendo, a gente vê outra coisa. Mas nada de exagero. Ok, combinado, saímos de casa. Chegou lá, ai meu Deus do céu, tanta coisa bonita, coisa de menininha, tudo rosinha, lilás. Então, aí... Então, só que daí ela falou, ai mãe, eu quero isso, compra pra mim. E eu, filha, olha, é o seguinte, nós compramos esse modelo que funciona da mesma forma que esse outro. Então, nós não temos a necessidade de comprar esse, podemos ficar com esse sem problema nenhum. Numa outra oportunidade, a gente pode comprar aquele, entendeu? Não, tá bom, mãe. Então, da próxima vez, se puder, aí você compra. Aí a moça que tava atendendo a gente ficou assim. Moça, ela é sua filha? Ela falou, é. Ela, nossa, primeira vez que eu vejo uma criança aceitar o não da mãe. Eu fiquei tipo assim. Por quê? Normalmente as crianças, quando a mãe diz não, faz cara feia, birra e chora. E, né? Falei, eu pensei comigo. Ai, Deus, obrigado pela graça. E eu fico muito orgulhosa, porque eu sei que aos pouquinhos, pela forma que eu vou conversando com ela, ela vai aprendendo a lidar com as situações e entender que tem coisas que necessárias, às vezes prioridade, e as outras luxo. E nem sempre, né, querer ter mais é exatamente o melhor. Outro exemplo que só quem tá do lado de dentro sabe e entende é quando o pai diz que vai buscar o filho tal dia, tal hora e o cara não aparece. Aí quando chega o dia e a hora e ele não aparece, a criança tá lá pronta, de mal arrumada, ansiosa, totalmente elétrica e nada. Ela avisa horas depois que não deu pra chegar. Ou marca outro dia, tipo, gente, não faça isso. Até pro seu crush. Se você prometer que vai. Se não der pra ir, avisa antes, pra essa pessoa não se arrumar, pra não sair de casa, não ir pro lugar marcado, esperar você que não vai chegar. Entendeu? Seja sincero, não, porque uma hora ou outra a lei da vida acontece e vão fazer o mesmo com você, mesmo sem querer. Então, o que a gente faz aqui, a gente paga. Então não faça isso, não faça isso, pelo amor de Deus. Calma aí. Não faça isso, porque você não sabe o tamanho do desapontamento da criança.
Aí de repente pode até marcar um outro dia e a criança sai no portão, na janela 300 vezes pra ver se já tá chegando e nada de novo, porque demora, chega atrasado. Não faça isso. É uma tortura, é uma tortura, é uma tortura, é uma tortura. Não faça isso, não deixe ninguém esperando no vácuo. Poxa. Mesmo que seja uma criança, sabe? Olha, meu pai me trollou muitas vezes. Prometia coisas muitas vezes quando eu era criança e não cumpria. E, tipo, me enganava, cara. Doeu tanto, machucou, feriu meu coração. Mas acabei aprendendo com isso a não fazer com os outros, porque eu não quero que sofram como eu sofri, né? E tipo assim, não só de pai para filho, mas com todas as outras pessoas. Se você prometeu, vai lá. Bom, eu sei. Nesse momento eu tô aqui me lembrando que eu prometi uma visita pro meu amigo e não foi. Mas uma boa dica é que sinceridade é a palavra-chave na relação pai e filhos. Não pense que a criança não vai entender quando você não puder dar alguma coisa para ela ou não cumprir com a promessa, porque ela vai. Você só precisa procurar saber qual é a linguagem do seu filho e explicar com clareza a realidade. Entende-me? Nunca desvalorize a palavra promessa, porque nela há valores e confiança, respeito ao próximo. Porque se você não valorizar a palavra promessa, ele nunca vai saber o que é prometer algo para alguém e cumprir. Então, essa é a minha dica. Quando prometer alguma coisa, checa as possibilidades de não dar certo. Se for muito grande, tenta explicar a situação, a razão, e um bom motivo com certeza vai fazer a criança ter mais confiança em você, tá bom? Um caso que eu lembrei agora falando sobre birras fora de casa, esses showzinhos, é que uma vez eu tava na calçada assim, né, no centro da cidade, na frente de uma loja, e eu vi uma mãe gritando com o filho chorando, arrastando pelo braço, aquela cena toda pré-histórica, sabe? E aí eu falei, meu, que é isso? Aí a mulher gritando, se você fizer birra, eu vou te levar pra casa. E que não sei o que, você vai ficar lá sozinho. E não sei o que lá. E eu vou te bater quando chegar em casa. E blá blá blá, e blá blá blá. E aí o pessoal tudo assim, né, olhando, tipo, meu, fazendo show de bom comportamento na rua, quando em casa a criança revira tudo de cabeça para baixo, xinga a mãe, grita e ela não faz nada. Aí na rua quer consertar alguma coisa, vê se pode. Não tem condição, gente. Então, para a coisa funcionar bem na rua, tem que começar bem em casa, entendeu? Né? Então, vejamos nossos conceitos, métodos de educação, de princípios, né? Pra gente passar realmente a essência daquilo que a gente quer que seja devolvido pra gente. Porque se você promete com carinho, porque se você promete e cumpre, se você demonstra carinho, você vai receber respeito, se você respeita, você vai receber confiança, né? E assim por diante. Então revejamos nossos conceitos e valorizemos mais nossas palavras, porque elas são muito importantes. Principalmente para formar caráteres, o nosso e a personalidade também dos nossos filhos, né? Sejamos exemplos, tá bom? Então fico por aqui nesse vídeo e até o próximo.